Os Onis podem ter filhos? Se não, como Muzan teve uma filha? Pois vimos no arco da Luz Vermelha Muzan com sua filha e esposa, porém nunca vimos um caso de um Oni que engravidou ou teve filhos. Afinal, isso seria possível ou não? Veja, cientificamente, Muzan não é mais um humano, apesar de sempre possuir uma aparência semelhante a um. No entanto, ele nos apresenta a sua forma verdadeira, ou melhor, a sua forma de combate, no arco final, em sua batalha contra os caçadores, onde modificou todo o seu corpo, criando bocas ao redor de seu corpo e tentáculos mortais em suas costas, também moldando sua mão em forma de chicote de carne quando bem quisesse. Ou seja, se um Oni consegue moldar o próprio corpo, criar membros, bocas e olhos, podemos ter a certeza de que o corpo deles não funciona mais como o de um humano comum. Mas e a filha de Muzan? Ela é uma humana ou Oni? Será ela um híbrido de humano e Oni? Ou seja, metade humano e metade Oni? Devo dizer que ela é puramente humana. Exatamente. Observe que no Distrito da Luz Vermelha, assim que Tanjiro notou Muzan com a sua esposa e filha, percebeu que tanto a mulher de Muzan e a garota eram humanos. A menina e a mulher têm cheiro de seres humanos. Mas, como isso é possível? Bem, é possível e muito provável que essa não seja a filha de Muzan verdadeiramente. Mas, então por que ela o chama de papai? Papai! Quem é ele? Podemos encontrar todas as respostas no databook oficial de Demon Slayer. Como sabemos, Muzan assume diferentes formas, desde mulher a criança se ele quiser, e no databook oficial nos é revelado que Muzan faz isso para obter informações que não são divulgadas à sociedade. Muzan obtém informações privilegiadas ao se disfarçar no meio dos ricos, políticos e militares. Além disso, é nos dito que Muzan mata essas pessoas importantes e assume o seu lugar, assumindo a forma e aparência dessas pessoas. Justamente por isso, é possível acreditar que Muzan matou o pai dessa criança e assumiu a sua forma para que obtivesse informações que o levariam a algum lugar. Como já nos foi divulgado pela própria autora de Kimetsu, Muzan teve 5 esposas e com certeza deve ter tido outros, entre aspas, filhos com elas. Mas e se essas esposas quisessem fazer sapecagens com Muzan? Obviamente, para manter as aparências ele provavelmente faria. Então seria possível ele conseguir doar as suas sementes para ela? Bem, como Muzan tem total consciência de seu corpo e podendo moldá-lo como bem quiser, é óbvio que ele escolheria não fazê-lo, ou pelo menos, não quis fazer. Mas e quanto ao resto dos Onis? Como Daki e Nakimi, duas Onis fêmeas que não mostram outras formas. Antes de eu te contar, aproveita esse momento de reflexão para deixar o seu poderoso gostei no vídeo. É importante que você se inscreva nesse canal caso for novo. Se não fizer isso, você terá o Muzan como seu inimigo. E vai por mim, você não vai querer tê-lo como inimigo. Fortaleça o vídeo com o seu hype, me ajuda demais. Agora observe, quando falamos da anatomia de um Oni, se tratando dos Onis de forma geral, com exceção de Muzan, que é o Oni primordial, falamos que de modo geral, eles ainda são uma espécie de humanos com seus corpos modificados. No entanto, alguns acabam ficando com uma aparência grotesca e tendo muitas modificações absurdas em seus corpos, que podem ficar surpreendentemente tão irreconhecíveis que não se assemelham nem um pouco com a sua aparência de quando eram humanos. A maioria dos Onis tem a sua aparência pouco modificada, baseada em suas vidas passadas, como podemos ver, Onis de classificação superior como Akaza, Doma, Kokushibo e até mesmo Hantengo se assemelham bastante às suas formas humanas, com pouquíssimas modificações visuais. Esse é um ponto muito importante a ser notado, pois você consegue ver facilmente Daki ficando grávida enquanto o Oni, como o Demônio das Mãos, não. Tá, mas o Demônio das Mãos não é mulher. Entretanto, eu quis usá-lo como exemplo, pois com certeza deve existir fêmeas que tiveram o mesmo destino em suas transformações. Porém, entretanto, todavia, Daki, como uma Oni no Distrito do Entretenimento, ganha seu suado dinheirinho fazendo peripécias que podem deixá-la grávida. Logicamente, Daki estava no Distrito do Entretenimento para consumir humanos, mas ainda exercia o seu trabalho para manter o seu disfarce. E não é nenhuma novidade que, quanto mais você
você faz essas peripécias, mais são as chances que você tem de engravidar. E principalmente se tratando de uma época em que não existia contraceptivos e tantos métodos de proteção. E mulheres que trabalhavam neste tipo de estabelecimento em períodos como a Era Taisho ficavam de bucho cheio e acabavam se aposentando ou perdendo privilégios como cortesãs de alto escalão. Porém, Daki sempre se manteve no alto escalão como cortesã. Então veja, se quanto mais você faz, maiores são as suas chances, porque por mais de um século Daki não engravidou. E estatisticamente é quase impossível não ter engravidado nessas situações. Mas a resposta para isso, no entanto, é simples, mas que pode abrir um questionamento bastante interessante partindo dessa resposta. Perceba que os Onis, depois de adquirirem o sangue de Muzan, eles passam por muitas transformações, seja em aparência, quanto em seu sangue e biologia do corpo de forma geral, podendo criar coisas a partir de seu próprio corpo e moldá-lo também ao seu bel prazer. Já que estou falando de Daki, podemos usá-la como exemplo, onde ela pode criar faixas a partir de seu corpo e transmitir a sua consciência por meio delas, inclusive colocando olhos e bocas se ela quiser, como já foi observado. É bem lógico pensar que o corpo deles não funciona mais como o de um humano comum. A engrenagem reprodutiva, que é algo puramente humano, provavelmente deixou de existir desde o momento em que o sangue de Muzan reescreveu a biologia deles. Por isso, não há relatos de Oni gerando filhos, mas o caso também pode ser o mesmo de Muzan. Por ter controle sobre o seu corpo, ela pode escolher biologicamente não gerar um filho. Sendo assim, o meu veredito final é: rufem os tambores, os Onis podem engravidar, sim, porém não optam por fazê-lo. Com certeza por ordens de Muzan, visto que o rei dos Onis controla todos eles. Mas se realmente fosse para o Oni ter filhos, como seria? Bem, se um Oni realmente resolvesse gerar um filho, o mais coerente é que isso aconteceria apenas entre eles próprios, Oni com Oni. Afinal, eles são orgulhosos demais para misturar a sua linhagem com a de humanos, que nada mais são do que alimento em seus olhos. Nesse cenário hipotético, lidariam em algo totalmente novo, um híbrido não pela mistura de humano com Oni, mas pela união de duas aberrações que já não compartilham da lógica biológica humana. Mas como Muzan é extremamente orgulhoso, é possível que ele tenha receio de que seus genitores saiam do seu controle assim como Tamayo ou Nezuko fizeram. Portanto, o que sobra é apenas a ilusão. Filhas, esposas, famílias, tudo não passa de máscaras cuidadosamente construídas por Muzan para se infiltrar entre os humanos. Onis podem até ter a aparência de humanos, podem viver até como se fossem um, mas no íntimo já deixaram de ser há muito tempo. E é justamente esse paradoxo que os torna ainda mais aterrorizantes. Eles lembram humanos, mas não possuem mais nada de humano. Mas o que você acha? Como seriam os filhos dos Onis? Comenta aqui embaixo. Eu te vejo neste vídeo que eu separei bem aqui. Garanto que você vai gostar. Não se esqueça de curtir esse vídeo e hypá-lo também. Eu te vejo lá, otaku!